e bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. O primeiro Stage Vlog, ó. Quem diria, né? Eu fazendo Stage Vlog. Enfim. Então, hoje eu vou estudar História Geral. Vou começar a estudar História Geral e depois, mais tarde, vou estudar Química. Então, como que é o meu método de estudo? Meu método de estudo é: eu primeiro vou assistir uma videoaula da plataforma que eu assinei, que é o Estude, tá? Que é o cursinho online que eu faço. Então, eu vou assistir uma videoaula de História Geral. E aí eu vou ver já qual o assunto, porque eu tenho meu cronograma do assunto específico que eu tenho que começar. E depois eu vou fazer, com as videoaulas, vou fazendo as anotações que o professor vai falando e as anotações também que estiver disponibilizando, que o professor disponibilizar no quadro. Então, depois eu vou fazer, logo em seguida, quando acabar essas videoaulas, acabar o módulo, eu vou fazer uma leitura de todo o módulo pra fixar um pouco mais na minha mente. Depois disso, eu vou fazer os exercícios. Eu costumo fazer 10 exercícios assim que eu termino o módulo. Então, tipo, esses 10 exercícios são só desse módulo. E se eu tiver uma dificuldade a mais dessa matéria, então eu faço mais exercício. Então, daí, tipo, se eu fazia 10, eu faço 20. Entendeu? Então, é basicamente isso. Depois que eu fizer os exercícios, eu vou fazer o resumo, que é o resumo todo. Aí eu venho, dou mais uma lida, grifo as palavras principais, as frases principais que eu quero colocar no meu resumo completo. E aí, ponto. Peguei, fiz o resumo. Depois que eu fiz o resumo, eu faço a revisão. A revisão eu paro e começo a explicar. Explico pra mim sozinha. Pego minha cachorra, às vezes minha cachorra tá aqui. Pego minha cachorra, fico falando sozinha com ela, explicando a matéria. Pego a minha avó, desde que não seja um horário de novela, porque senão ela fica muito brava. Mas aí eu pego minha avó, né, e explico pra minha avó a matéria, ou até mesmo explico aqui pra mim sozinho. Então, daí é basicamente isso. Faço revisão. Depois que eu terminei, eu dou uma pausa. Dentro do módulo, eu costumo fazer umas pausas assim, tipo de 5 minutos, 10 minutos, depende de como eu estou no dia. Se eu sinto que eu tô com, nossa, minha cabeça tá, porque eu tô tendo muita distração, então daí eu pauso 5 minutos, tento respirar, tento relaxar, e aí eu continuo de novo. Mas eu nunca paro no meio de videoaula, porque isso é muito ruim. Se você para, tipo, pra pegar celular no meio da videoaula, gente, isso é péssimo, porque você vai ter que voltar toda a videoaula, porque você perde totalmente o raciocínio. Não sei se com vocês é assim, mas é completamente... Nossa, eu perco totalmente o raciocínio. Eu falo, gente, mas peraí, por que ele tá falando isso? Mas pera, por que ele tá explicando isso? Aí eu fico tipo, meu Deus do céu. Aí eu tenho que voltar tudo de novo, assistir desde o começo pra ter aquela linha de raciocínio e tentar não sair mais desse raciocínio. Então, assim, uma dica muito importante pra vocês: não peguem no celular enquanto vocês estão estudando, porque você perde a linha de raciocínio e vocês automaticamente se desmotivam quando você pega o celular, porque você perde a concentração. E aí, a partir deste momento que você perde a concentração, tudo você vai procrastinar. Essa é a verdade, você começa procrastinando. E aí, quando você procrastina, você fica frustrado. E quando você fica frustrado, você quer desistir de tudo, você acha que tudo é impossível, que você nunca vai conseguir. Mas tudo é diferente, tudo é o contrário, você vai conseguir, você tem que botar isso na sua cabeça. E é isso, basicamente isso. Esse é o método que eu uso para fazer os meus resumos, o meu estudo e assim vai. Depois dessa pausa, aí depois do módulo eu dou uma pausa maior, que é uma pausa de 30 minutos. Depois dessa pausa de 30 minutos, eu venho com outra matéria. Aí eu venho com outra matéria. Por exemplo, hoje eu tenho História Geral. Agora eu vou estudar História Geral com vocês. Depois eu vou ter Química. Então eu vou estudar um módulo de História Geral. Depois que eu estudar um módulo de História Geral, eu venho aqui na Química e aí eu vou fazer tudo certinho
a mesma coisa. Anotação, o vídeo aula, depois a leitura dessa minha anotação, depois exercícios e depois resumo e por último a revisão. Eu particularmente, eu estudo até o meu organismo quiser. Então, tipo assim, hoje eu estudei 3 matérias, exemplo, estudei 3 matérias. Amanhã eu não tenho que estudar 3 matérias. Se eu não conseguir estudar 3 matérias, eu não vou estudar 3 matérias. Muito importante você saber respeitar o seu corpo, a sua mente, o seu psicológico. Você precisa respeitar o seu psicológico. Se você vê que você não tá aguentando mais, que você não aguenta mais estudar, não força. Se você vê que você não tá a fim de estudar, não estuda, não força. Você precisa realmente tá bem para estudar. Porque se você não está bem para estudar, não adianta. Você vai procrastinar, você vai se frustrar e você vai querer desistir. Então, assim, a minha maior dica, tipo, pra vida mesmo, é você... Se você não tá a fim de fazer alguma coisa, não faça. Respeite-se em primeiro lugar, entendeu? Então, é basicamente isso. Então, chega de falar, eu falo demais, se deixar eu fico aqui a tarde toda, a noite toda falando e não estudo, né? Enfim, então vamos lá, vamos para o vídeo de realmente agora de estudo. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything can stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word? Deixa eu falar sobre a fase neolítico. A fase neolítico, então, ela seria também conhecida como a fase da Revolução Neolítica ou transição demográfica, que seria a transição em grandes escalas de muitas culturas humanas, do estilo de vida de caçadores-coletores e nômades, né? Então, foi um período de 18.000 a 5.000 a.C. Essa fase, então, o homem ele passa a ter um controle maior sobre a natureza. Bom, então, aqui... eu já terminei de assistir a videoaula, já terminei a resolução dos 10 exercícios, então as anotações da videoaula ficou basicamente assim. Então ele falou sobre a pré-história, a definição e o estudo, então qual é a definição, né? Então ficou basicamente assim, ficou um pouquinho meio estranho, mas dá pra entender. Depois ele veio falando da periodização, né, que é os períodos que tinham, que é período paleolítico, neolítico e a idade dos metais. E aí ele veio explicando o que ocorreu em cada período. Então, ficou basicamente assim. Mas agora eu vou fazer o resumo. O resumo é a única coisa que falta agora pra gente concluir o módulo mesmo de história. Eu gosto de fazer os meus resumos digitalizados pra depois eu conseguir imprimir, e eu acho melhor, no caso, eu acho melhor. Se tiver alguma necessidade, daí eu faço meus resumos mesmo à mão, mas eu gosto de fazer meus resumos digitalizados. Só os meus resumos da matéria de física, química, matemática e biologia eu gosto de fazer à mão, né? Então, por isso que eu tenho essas folhas, que eu mostrei essas folhas de fichários, que é as matérias que eu gosto de fazer. Agora, história, filosofia, sociologia, história da arte, história do Brasil, são matérias muito longas,
Então, eu prefiro fazer mesmo digitalizado, que é bem melhor. E é isso, gente. Então, agora eu vou terminar de fazer o resumo. Depois eu venho mostrar pra vocês como que ficou. Bom, pessoal, eu já fiz aqui o resumo. Então, algumas coisas eu peguei também do livro que eu tenho baixado aqui. Do livro de história, né, na parte de pré-história. Então, ficou basicamente assim, ó. A definição, o estudo da pré-história, né? Como que a gente faz o estudo da pré-história, que é através de restos fósseis, armas, utensílios, pinturas e esculturas. E a periodização, que é o que eu já tinha dito, que é o paleolítico, neolítico e a idade dos metais. E as características de cada período. E o tempo que durou cada período, né? Então, ficou basicamente assim. Deu 2 folhas, né? Nem 2 folhas e meia. É muito simples, é algo assim, só a idade dos metais, que é um pouquinho mais tem. Bom, então ficou basicamente assim. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse foi o resumo. Então, foi esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, compartilhe com seus amigos, com as pessoas que vocês acham que vão se motivar bastante assistindo esse vídeo. Se inscrevam no canal, já se vocês não forem inscritos. E ativem o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de todos os meus vídeos assim que for postados, ok? Então é isso. Então, beijinhos. Tchau, tchau.